Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre a economia brasileira, nós recebemos no Ponto a Ponto o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES e ex-ministro das Comunicações, ambos durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Bem-vindo. Um prazer estar com vocês. Ponto a vocês. Ponto, para falar aqui de economia com a gente. Professor, doutor Mendonça, qual é a sua previsão para o próximo ano? Economistas prevendo aí 0 ponto alguma coisa, 1%. O senhor chega a falar em 4% no fim de 2018. 4% só lá no fim de 2018, né? O PIB médio crescer 3,5%. Hoje é um consenso. Os economistas têm dois grupos, né? Tem o economista cínico, que olha o Brasil e o Brasil é isso que nós temos que operar. E tem o economista ideológico que quer olhar para o Brasil como se fosse uma sociedade. Nem o Chile dá mais para dar como exemplo, porque o Chile também já perdeu aquele brilho inicial. Esse pessoal errou muito, certo? Os ideológicos. Os ideológicos erraram muito porque achavam que o Brasil não podia ter um crescimento econômico por causa das contas públicas, aquele negócio. Tem um outro grupo, que é um grupo assim que eu digo mais cínico, né? Que não, as contas públicas estão com problema, mas tem um certo tempo para resolver isso ou tem um certo tempo para que essa deterioração realmente chegue aqui. E mais do que isso, essa foi uma tese que eu sempre tive, aliás, brigo com o Boechat semanalmente por causa disso, que nós temos o que se chama de uma recuperação cíclica, né? O governo do Lula e da Dilma provocou uma bolha de consumo no Brasil entre 2012 e 2013. Para você ter uma ideia, em 2013 tem uma medida de consumo total na economia que chama absorção interna, estava crescendo 10% ao ano, que é insustentável. Desses 10%, o PIB dava conta de 5%, e os outros 5% era importação, porque nós não tínhamos capacidade de produzir nada aqui que atendesse à demanda. E essa bolha era muito crédito, toda a parte de programas sociais. Certo. Isso é insustentável. E o que aconteceu? Essa bolha estourou no fim do primeiro mandato da presidente Dilma e no começo da segunda. E explodiu. Isso que nós vimos aí, o PIB caiu 9%. Essa mesma medida de consumo, chamada absorção interna, passou a cair 10%. Quer dizer, o que subia 10%, passou a cair 10%. Certo. Então, isso tem uma caracterização em economias de mercado. Aconteceu isso nos Estados Unidos depois de 2008, um pouco na Europa. Você tem uma ruptura da bolha, aí o PIB cai 9%, 10%. Se você tiver uma política econômica correta, que é o que tinha a partir do Temer, né? Quer dizer, há uma recuperação cíclica. Normalmente você sobe de volta o que você caiu na história da bolha. A diferença é que quando tem a bolha, leva 2 anos para cair os 10% ou os 9%. O Brasil caiu 8% e qualquer coisa, certo? Depois, para recuperar os 8%, leva uns 4, 5, leva um prazo maior. Nós estamos naquela fase da recuperação cíclica, certo? Então, esse foi um erro que muita gente cometeu de não perceber esse metabolismo da economia, certo? Hoje, como é que está se olhando isso? Hoje já se falam, esse ano, em mais de 1% do PIB. 2017. O ano que vem já se fala em mais de 3, 3,5%. Só que como o PIB está crescendo, para dar média de 3,5% o ano que vem, tem que bombar no fim do ano está crescendo 4, 4,5%. Mas permita aí uma pergunta só para que tem a ver com a inter-relação potencial entre política e economia. E agora um cenário. Se em meados do ano que vem, estamos falando de julho aí, primeiro mês do segundo semestre, as pesquisas estiverem eventualmente apontando, por conta de um centro fragmentado, etc., um segundo turno, a eventualidade de um segundo turno sendo alimentada a hipótese pelas pesquisas entre, digamos,
mesmo que Lula não seja candidato, Marina Silva e Jair Bolsonaro, esse PIB continua... Não acredito nisso. Sim, mas se houver isso... Lula e Jair Bolsonaro, vamos imaginar. Lula e Jair Bolsonaro, continua assim? Continua, porque é uma recuperação cíclica. Vai dar problema lá. Dizer, o que é a recuperação cíclica? Tudo que cai, volta. Depois, para que essa tendência seja uma tendência de médio ou longo prazo, aí você depende de arrumar a parte fiscal, entende? Então eu acho que o cenário econômico para a véspera das eleições está dado. Já está jogado. Está jogando, você não muda mais isso. Os dados que vêm saindo, se estão surpreendendo, são para mais. E essa redução de juros que já ocorreu, certo? Ela aumenta essa recuperação. O problema é que, se houver esse cenário lá na frente, você não consegue fazer a ponte para os outros 4 anos para frente. Por quê? Hã? Por quê? Por falta de confiança no governo. Vocês estão me dando uma opção que é, para dizer pouco, Mas o dramática. Lula, quando governou, no seu primeiro mandato especialmente, ele não fez uma política responsável fiscalmente? Eu sei, mas aí vamos voltar para a política, certo? Eu não sei a opinião de vocês, mas claramente o Lula agora, ele precisa de um discurso do Lula antigo. Lula 89, Lula 94. Para poder atingir... O Lula tem hoje uma clara consolidação numa categoria de eleitor muito claro. Para colher insatisfação com o governo Temer, ele precisa se contrapor às políticas do governo Temer. Não, e além do que, eu não sei, a minha leitura, e eu sempre disse isso dentro do PSDB e sempre apanhei por causa disso, nós temos que reconhecer que o governo do Lula, esse período do Lula paz e amor, o Palocci, mudou na vida de um grupo grande de pessoas. Esse pessoal mudou de vida, tem uma vida hoje muito mais segura do ponto de vista de renda. E é esse pessoal que contradiz até um pouco alguns analistas políticos que o Lula não poderia ter 35% ou 40%, estando condenado, claramente vinculado à corrupção. Esse pessoal não vai olhar isso, certo? Tanto que eu acho que o Lula, hoje, ele é muito parecido com o Getúlio, né? Com a única diferença que o Getúlio, para poder virar uma referência popular, um ídolo, teve que dar um tiro no coração. Sim. O Lula não precisa. É só caçarem ele que ele vai virar uma referência. Lavareda, a gente vai precisar chamar as telas, o intervalo e comentar as telas certo, no próximo. Certo, vamos ver 2 telas aí para ajudarem a alimentar a situação econômica atual do país e ao nível de avaliação, percepção, dimensão subjetiva. 5% dos brasileiros já avaliavam em agosto como uma situação ótima ou boa, situação econômica do país. Daqui a pouco eu faço a questão que a gente vai ouvir sua resposta no segundo bloco. Agora, na próxima tela, o governo brasileiro está levando o país no caminho certo. Discorda 85%. Ou seja, uma percepção quase generalizada de que o país está no rumo errado e também uma percepção de que a economia vai no mau caminho, independentemente dos fatos objetivos que você relatou. A questão que eu vou deixar para o próximo bloco é a seguinte. Há possibilidade, no primeiro semestre do ano que vem, que é quando se estruturam as candidaturas, de que a percepção da população seja alterada e isso venha beneficiar um eventual candidato associado ao governo Temer? É essa questão que nós vamos ter sua resposta no próximo bloco. Qual é o momento, se há possibilidade, de que a percepção da população, a percepção majoritária ou razoável, mude com relação à economia e um candidato associado ao governo não seja penalizado por essa associação? Esse é o meu cenário, certo? Inclusive, o César Maia tem um blog e ele fez uma previsão que eu acho que é mais ou menos o que correto. Que lá por volta de junho, o governo do Temer, entre ótimo, bom e regular, e ele disse que um governo como o Temer ser regular já é um sinal de mudança, isso deve estar aí por volta de 40%. Né? Por uma razão muito simples. Depois da crise, a sociedade leva tempo para perceber mudança. Então, por exemplo, eu tenho algumas referências.
Por exemplo, quando a Globo para de fazer matéria em supermercado para perguntar como é que está o preço do alimento, a coisa, é porque a inflação já resolveu o problema. E faz muito tempo que não tem essa matéria. Porque realmente, eu tenho um dado importante que é o salário mínimo, quantas cestas básicas ele compra. Essa é uma boa forma de você ver o poder aquisitivo Porque o cara que ganha salário mínimo, a cesta básica representa 60% do gasto dele. Isso teve um aumento extraordinário. Né? Uma vez eu ouvi uma palestra sua, acho que em Goiânia, uns 6 anos atrás, onde você dizia que nada conecta mais a política com a economia do que o comportamento do varejo. Não tem dúvida. Ó, eu me lembro, até por voltar, em 2006, o Alckmin era candidato e eu trabalhava na equipe que discutia as coisas. E eu me lembro que eu fiz um documento para ele, A Força de Lula, certo? E eu dizia isso, olha, vendas ao varejo naquela época crescia 18% ao ano no Nordeste e no Norte e no Centro-Oeste. Só não tinha chegado isso ainda no Sudeste e no Sul. E eu falei para ele, governador, vai ser difícil a gente ganhar do Lula, porque a sociedade, pelo menos as classes média para baixo, o brasileiro é um consumidor nato. Então, é o venda ao varejo que você mais ou menos... Bolsa Família devia estar ajudando nessas regiões. O senhor acha que, novamente, então, quer dizer, a população vai deixar em segundo plano denúncias de corrupção e vai apoiar? Eu não tenho... Olha, é evidente que a população brasileira, você tem que, pelo menos, acertar 3 ou 4 quartis dela. Certo? Porque não existe a população brasileira. Aliás, eu aprendi isso com o Sérgio Mota quando nós trabalhamos no Fernando Henrique. Então, você tem um primeiro quartil, que é esse pessoal do Nordeste, principalmente, que realmente vê no Lula uma pessoa que deu a ele uma qualidade de vida que ele nunca tinha tido e que não teve mais para frente. Sim. Então, esse sujeito, corrupção... Não, mas eu digo no apoio ao governo atual, não ao Lula. Não, eu estou dizendo, o governo atual ainda está contaminado, até pela campanha que se teve. Mas eu estou dizendo, eu estou procurando olhar, eu acho que para um analista econômico como eu, o que os clientes querem saber é o seguinte, é a eleição hoje. Certo? Por quê? Porque a recuperação cíclica está dada. Eu quero saber o seguinte, se eu jogo mais 4 anos de crescimento do Brasil para frente, ou se é uma... Então, quer dizer o seguinte, a eleição é a questão central. E aí eu acho que tem alguns erros que nós estamos cometendo. O primeiro erro está claro, a busca do novo. Certo? O prefeito aqui de São Paulo destruiu esse mito, vamos dizer assim, porque ele foi, né? E hoje tem uma rejeição do tamanho dos outros políticos. Uma outra coisa que eu também acho que a influência é muito maior está na rede social, certo? As redes sociais estão muito concentradas no nível de que é o outro quartil, certo? A rede social, ela é muito dura no momento de desmontar personalidades, mas eu acho que o candidato a presidente que vem agora, ele está um pouco protegido disso. Certo? O Lula, por causa da leitura que se faz dele, e os mais à direita vão estar protegidos pela perspectiva que a economia está dando. Agora, eu queria só... O senhor está falando dessa coisa cíclica, e o senhor falou também que a questão das contas públicas, há tempo para que se resolva essas contas, o problema das contas públicas que existe. A questão da Previdência, o Brasil está crescendo sem a reforma da Previdência. Não, eu sei, não é isso? Não, eu só queria perguntar para o senhor, qual é de fato a urgência? Não que ela não seja necessária, mas assim, se não aprovar agora, o país vai virar a Grécia? Não, olha, aí vou te contar uma coisa. Primeiro, tem 2 leituras. Tem uma leitura do pessoal do Leblon, né, que é o pessoal da PUC do Rio, que é uma leitura quase que protestante da economia. Se a economia não tiver com comportamento absolutamente correto, ele não anda para frente. Não é verdade, certo? Agora, então, o negócio das contas públicas, que é um problema sério, né, a Previdência é o elemento mais importante. Ou resolve a Previdência, e aí você tem uma chance de reequilibrar as contas públicas ou não. Mas isso não acontece amanhã.
certo? Então, por exemplo, não ter a reforma da Previdência esse ano e ter um candidato de centro e direita que tenha credibilidade, não vai acontecer absolutamente nada. Agora, não ter a reforma da Previdência e você ter eleito um candidato que é contra a reforma da Previdência, Sim. aí a recuperação cíclica ela vai morrer e nós vamos ter um problema para frente. Tá. Certo? Agora, o grande instrumento que eu acho, e eu acho pelas conversas, o Alckmin percebeu isso, ele tem que se vincular ao crescimento da economia, certo? E vender que precisa projetar isso para frente. E aí a questão da Previdência é crucial. Eu tenho dúvida se é melhor reformar a Previdência agora, nessa correria, ou se não é melhor deixar isso para fazer mais para frente. Mas você não teme, por exemplo, que essa questão, sendo deixada para frente, assome, venha à cena na campanha eleitoral e a maioria da população é duramente contrária à reforma? Eu acredito, primeiro, eu acredito que, de novo, o pessoal do Leblon, venderam a reforma da Previdência dizendo que, se não fizer a reforma da Previdência, daqui 4, 5, 6 anos não tem dinheiro no caixa. Essa foi a forma inicial, que é uma forma de se olhar. Eu acho que agora eles conseguiram colocar a questão da Previdência numa outra perspectiva, que é a perspectiva de injustiça. Combater privilégio. Privilégio. Então, e o que acontece hoje? Hoje, você tem um banco de dados sobre isso que você não tinha um ano atrás. Então, o Paulo Artung, que eu estava conversando com ele, ele tem um banco de dados dele. Por exemplo, um coronel da Polícia Militar se aposenta aos 55 anos, certo? E na aposentadoria ganha 17 vezes o que ganha uma professora. Então, esse é o discurso que ele está fazendo lá. Olha a injustiça. Certo? Eu acho que agora o governo começou a tentar vender isso, que é verdade. Só que perdeu tempo. Quer dizer, o Rodrigo Maia disse que se tivesse mais 4 semanas, ele aprovaria a reforma da Previdência. Mas porque não tem, né? Não tem. Certo? Então, quer dizer, essa correlação imediata entre reforma de Previdência e colapso da recuperação, ela não é verdade. Tá. Ela é verdade se não tiver a reforma da Previdência agora e nós elegemos um presidente que é contra a reforma da Previdência. Certo? Agora, este erro é um erro muito comum, vamos dizer, principalmente dos economistas assim, bem ortodoxos, de timing entre as coisas, certo? E vamos dizer assim, e o colapso. Não, a economia hoje ela tem uma recuperação muito boa. Nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa, nós nunca tivemos as contas externas tão positivas como nós temos hoje. E você tem, está acontecendo um fator que eu falei várias vezes, o Robert Shah, que é a chamada síndrome do empregado desempregado, que é uma tese do Zé Pastore, que é o melhor economista de salário. Ele falou o seguinte: quando você está aumentando o desemprego, como nós aumentamos, o sujeito que está empregado, ele começa a reagir como se estivesse desempregado, certo? Ele começa a poupar, ele está vendo os amigos. Medo. Só que isso já passou, nós já estamos na fase de redução de desemprego. Dizer, a Volkswagen vai voltar a trabalhar no sábado. Dizer, isso é uma caixa de ressonância dentro do mercado de trabalho. Certo? Então, nós temos condições objetivas de que essa recuperação hoje seja independente até do cenário eleitoral. Mas, para fazer a ponte com o futuro, e nós precisamos fazer isso, o resultado da eleição é crucial. Lavareda, você vai chamar as telas e nós vamos para o intervalo de novo. Tá certo. Eu vou lhe apresentar agora 3 telas com mais dados aí para a nossa conversa. Percepção sobre... Veja como interessante, a inflação é a menor desde a Nova República. E o pessoal acha que a inflação... E olha aí, 81% desaprovam o governo Temer no combate à inflação. Mais uma tela. Uma segunda tela vai abordar a questão da taxa de juros. É a menor no período. 87%, quase 90% desaprovam. E uma terceira tela, combate ao desemprego. O desemprego começa a ceder e 85%. Ou seja, isso daí tem a ver basicamente com meios de comunicação, não é isso? Mas eu pediria um comentário seu no próximo bloco. Tá. Vou começar rapidamente com uma única tela nesse bloco para reunir ao que nós vimos nas anteriores,
para ouvir o seu comentário. Comparando com este ano, em sua opinião, ano que vem, será de prosperidade? Uma pesquisa do Ibope de final de novembro, será de prosperidade, 21%. Permanecerá igual, 48%, e um ano de muita dificuldade, 28%, nós temos aí 76%, mais de 3/4. Ou seja, a população tem muita dificuldade por conta do que é aprendido através dos meios de comunicação para entender esse processo econômico de resgate da economia, de que o país efetivamente está escapando à crise, etc. Mas isso, né, é preciso lembrar que a economia comparece no ano eleitoral não na sua dimensão objetiva, ela comparece pelo rebatimento na dimensão subjetiva, ou seja, na dimensão da percepção. Você acha efetivamente que esse pessimismo, nesse tamanho, nessa magnitude, dá para reverter até o final do primeiro semestre, quando as candidaturas vão estar ou não consolidadas? Olha, esse 28%, isso aí não vai diminuir, certo? Porque é mais ou menos os 35% de eleitores do Lula. E o Lula, o discurso que ele está fazendo é que a vida nunca teve tão ruim como está agora. Então, eu não vejo mudança nisso. Onde nós vamos ter mudança, e esse número até que me surpreende, porque se somar será de prosperidade com permanecerá igual, isso dá quase 70%. Só fazendo um adendo, esse pessimismo dos eleitores do Lula é curiosamente acompanhado, quase que na mesma medida, quando a gente olha os cruzamentos das pesquisas, pelos eleitores de Bolsonaro hoje. Ou seja, a esquerda e a extrema-direita alimentam esse mesmo pessimismo. Eu acho que o que alimenta o Bolsonaro é um pouco diferente do que alimenta o Lula. O Lula, o que alimenta é o recall de 8 anos de vida que ninguém, em todos os indicadores, eram os melhores. Eu quis dizer que eles alimentam o pessimismo, não são alimentados. Agora, eu não sei, eu sou muito racional. Depois, o seguinte, vai levar mais 3 meses para que essa melhora econômica realmente mude a opinião do sujeito. Porque, por exemplo, saiu o indicador, a FGV calcula um indicador antecedente de emprego. Isso é, como é que será que estará o emprego daqui 3 ou 4 meses? É o número mais alto da série da FGV. Quer dizer, você consegue lembrar o número? Hã? Você consegue lembrar o número? Como é que Não, ele é um número construído através de 6 variáveis. Certo. E esse número, mais ou menos, diz que como é que vai evoluir o emprego daqui para lá. E é uma medida percentual. Certo. Agora, a observação da FGV foi essa. Na minha série, eu nunca tive um número tão forte como esse. Certo? E você tem outros indicadores importantes. Agora, é uma leitura que você tem que fazer ex antes de uma reação de massa. Não é fácil. Eu acho que, e por uma razão muito simples, o brasileiro vota pelo bolso, certo? Isso nós temos. O Fernando Henrique era uma mula para carregar como candidato e nós vimos o que aconteceu. Quando ele lançou o real e a população melhorou. Então, eu acho que isso vai acontecer, não é. O crescimento econômico não é nenhuma maravilha. O crescimento econômico que nós vamos ter o ano que vem não é nada perto do que o Lula teve no período dele. E o Lula teve 80%. Com esse peso da economia, não lhe parece que essa ênfase colocada aí na economia, que também é um fato, comparece em outras eleições, mas nesse caso específico, nas suas palavras, isso não parece sugerir que o melhor candidato desse conjunto de forças de centro para a direita seria alguém como Henrique Meirelles, que é o principal condutor dessa política econômica? O problema do Meirelles é que é uma mula mais pesada do que o Fernando Henrique para carregar, certo? Eu acho que o Alckmin é um candidato mais leve para tentar essa... Ou seja, a economia só não resolve. Não resolve. Agora, pronto. Doutor Mendonça, o PSDB está rachado em relação à reforma da Previdência, pelo menos os seus parlamentares. Se continuar nessa complicação, não pode fazer o sinal inverso ao que o senhor estava falando? Quer dizer, por mais que o Alckmin fale que é a favor da reforma, na prática o seu partido vai lá e não vota, tem uma grande discussão, emperra, ele não pode passar um sinal trocado, ou no fundo o mercado sabe que ele entrando... Não, em relação à candidatura do Alckmin, eu usei uma imagem que é uma imagem de um certo cinismo, né? Aliás, eu usei 2 imagens. Primeiro, que o PSDB hoje
você tem que olhar para ele como alguém que está sofrendo um problema muito sério de falta de poder. É uma síndrome de abstinência de poder. E a gente sabe que um partido político que passa muito tempo sem ter possibilidade de poder, fica uma brigarada entre eles. Perde musculatura. Fica... Uma segunda imagem que eu sempre uso é a imagem da escola de samba do Rio, que eu vi isso uma vez. Você olhar a escola de samba ali naquela acumulação que eles chamam, 10 minutos antes de entrar na avenida, você vai dizer, esse treco aí não vai dar certo. Eu me lembro de uma vez eu vi a Portela, uma confusão, nego bebendo, nego chorando. Eu falei, um amigo meu, falei, ô Vanderlei, esse treco aqui não vai dar certo. Ele falou assim, espera o apito, né? Porque tem alguém que dá um apito, né? Tem um toque da bateria e um apito. E aí todo mundo entra. Quer dizer, eu acho que o PSDB está sofrendo desses dois problemas. Primeiro, de uma falta de oportunidade de poder, certo? E segundo, quando isso ficar mais claro, certo? É a hora do apito e todo mundo entra. Eu vejo o PSDB daqui 6 meses, se o Alckmin, por exemplo, tiver... ele precisa melhorar a performance nas pesquisas para ele. Eu acho que o PSDB volta a ter uma razoabilidade na condução dessas coisas. Você não acha que... como é que o senhor vê a possibilidade? Quer dizer, o PSDB foi atingido muito fortemente pelas denúncias de corrupção. E, na verdade, foi uma surpresa para muitos eleitores do PSDB. Então, eu acho que é um pouquinho diferente. O Lavareda entende de pesquisa muito mais... Aliás, eu não entendo nada, ele que entende. Mas o PT já estava apanhando, então isso foi meio relegado ao segundo plano pelos eleitores do PT. No caso do PSDB, vai ser a primeira eleição depois que o partido fez todo um discurso contra a corrupção e foi pego ali de uma forma muito grave e forte. O senhor acha que isso não pode contaminar a candidatura ou realmente a população vai pelo bolso? Eu acho que se abrir uma oportunidade de você ter um presidente do PSDB, certo? Essas coisas vão ficar menores. Tá. Eu, sinceramente, não acredito nessa cruzada contra a corrupção do brasileiro. O brasileiro é pragmático. Evidente que ele está revoltado, ele está, mesmo com alguns quadros do PSDB, ele está revoltado, certo? Mas a hora que se você caracterizar essa polarização, e eu sempre tenho dito, o Lula hoje é um fator de estabilidade para o PSDB. Quer dizer, o fato dele ter essa marca, que não vai mexer, se não mexeu até agora, não vai mexer, certo? Ele fortalece um partido como o PSDB como alternativa a ele. Volta a ter o que nunca deixou de ter no Brasil, porque eu não vejo o Bolsonaro como uma alternativa. Certo? Nós vamos, talvez, reconstruir o velho alternativa que o Brasil teve nos últimos não sei quantos anos. Mas, olha, sequenciando essa questão da Mônica, sob outra perspectiva, esse espaço do centro para a direita hoje tem, fora o governador Geraldo Alckmin, tem a candidatura do ex-governador, do senador e ex-governador também, Álvaro Dias, tem mais um candidato do Partido Novo, Amoedo, tem mais um candidato do PSC, o Paulo Rabelo de Castro, etc. Uma série de pontos percentuais ali. E, ao mesmo tempo, tem um candidato expressivo hoje nas pesquisas na extrema-direita, que sempre, esse eleitorado deles sempre votou em candidatos do PSDB. Segundo o Datafolha, na última pesquisa, 32% dos eleitores de Aécio Neves no segundo turno de 2014 estão contidos entre as intenções de voto do Bolsonaro. Será que faz sentido nós estarmos preocupados, ou muitos analistas estarem preocupados com a hipótese de que essa fragmentação pode terminar permitindo que alguém ao extremo, como o Bolsonaro, sendo reduzido, mas não tanto, termine indo para o segundo turno, como o Lula conseguiu, por exemplo, com seus 17% em 1989? Eu não acredito por duas razões. Eu acho que a estrutura partidária ainda vai ser muito importante. Porque como não tem dinheiro para a campanha, o horário gratuito vai ter uma importância maior que teve no passado. E segundo, as informações que a gente tem é que quando o Bolsonaro está exposto a grupos de interesse que estão olhando para a centro-direita,
aquilo desmancha como espuma. Ele teve uma reunião com a bancada ruralista. O que faz um cara como Bolsonaro? Pega alguém, como o Paulo não sei das quantas lá, Paulo da Guedes. agricultura, certo? E me conta, o que eu falo disso. E vai. Só que quando ele vai enfrentar o pessoal que é do ramo, as perguntas são do outro nível. E ele se atrapalhou inteiro. Ele não sabia responder nada. Uma coisa é dizer, eu sou a favor do agronegócio, não sei o que. Aí quando o cara fala, e em relação a isso, aquilo lá, ele desmancha. Como desmanchou o nosso prefeito aqui, dizer, na hora que você teve que responder, e você sabe que numa campanha é complicado. Muita pressão. Muita pressão, muita... Agora, em relação ao Alckmin, ele tem um desafio nos próximos 90 dias, certo? Que é o quê? Transformar, vamos dizer, a sua candidatura numa coisa que tenha apoio... Mais fortemente mais forte competitivo. na coisa. A gente, infelizmente, chegou ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer a presença do senhor aqui e convidá-lo para voltar muitas outras vezes, doutor Mendonça. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Tá? Muito obrigado pela presença. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.